também observar o seguinte, que o problema que o povo de Israel passou é um problema que hoje muitos estão passando. É um problema que muitos vão passar. Mas a questão é, quem vai permanecer firme ou quem vai permitir que a frieza espiritual penetre no seu coração? Quem vai permitir que a cada dia a pessoa vai se distanciando de Deus, se afastando mesmo sem perceber? E chega um ponto que não tem mais prazer nas coisas de Deus. E isso aconteceu com o povo de Israel, isso aconteceu com muitos no passado, e vai acontecer com muitos no futuro. E eu estou trazendo esse recado para mim, para você, para nós nos prepararmos, para tomarmos exemplo do passado e colocarmos em prática agora os erros daqueles que erraram no passado, para que nós não venhamos a errar agora no presente e nem no futuro. E, amados, se nós observarmos que, se olharmos, por exemplo, na época da igreja primitiva, Jerusalém era o berço do cristianismo. Depois, João escreve 7 cartas para a igreja na Ásia Menor. A Ásia Menor, o evangelho era bem massificado. E nós observamos o seguinte, que hoje poucos cristãos se encontram naquela região, principalmente na Ásia Menor. Então isso é um sinal de que pessoas em um período que foram cheias do Espírito Santo, essas pessoas morreram e o tempo passou, e hoje as pessoas, na sua maioria, não conhecem ao Deus verdadeiro. Aí a gente vai para a Idade Média, um período de 1000 anos. A igreja, ela se expandiu, principalmente ali na região da Europa, veio para a América. E como é que está hoje a Europa? Como é que está hoje? Os países estão vendendo, muitos países que eram declarados 100% cristãos, estão vendendo seus templos. Então isso é um sinal de que a frieza espiritual é algo que contagia, é algo que está acontecendo. Quando encerra o período da Idade Média, aí nós temos a reforma protestante, que aconteceu ali no miolo da Europa. Os países, nós temos a Alemanha, a Inglaterra, a própria França, os países, a Suíça, os países ali que aceitaram o evangelho. E hoje nós observamos o quê? Que esses países estão frios. Você sabe qual é o país que tem mais ateu, pessoas mais declaradas que não creem em Deus? É na França, onde João Calvino nasceu, o teólogo da Reforma. E nós observamos o quê? Que esse problema era do povo de Israel, foi do povo na Idade Média, foi do povo, também aconteceu no povo da Reforma, e também é um problema nosso. E por isso nós devemos entender o que a palavra nos orienta e pegarmos esses exemplos para não cairmos nos mesmos erros, assim como eles caíram no passado. Se nós olharmos as Américas, que é o continente americano, hoje o continente que tem mais cristãos no mundo é o continente americano. E o país que tem mais católico no mundo
é o Brasil. 10% de todos os católicos no mundo estão aqui no Brasil. E nós observamos, amados, que quando nós olhamos ao nosso redor e percebemos que aqueles cristãos fervorosos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não estão mais com aquele mesmo vigor, está precisando de uma vamos dizer assim, como? Uma repaginada. Está precisando de uma nova capacitação, de uma nova unção, de um novo despertamento, de um novo poder. Então, vocês perceberam, vocês que estão aí na casa de vocês, perceberam que esse problema que era do povo de Israel é também um problema nosso, atual? E assim como o povo de Israel deveria ter cautela, tomar cuidado, hoje nós devemos ter cautela, devemos tomar cuidado. Nós não devemos seguir o curso deste mundo, nós não devemos ouvir os relatórios negativos, mas nós devemos seguir o nosso manual, que é a palavra de Deus, que nós a usamos como regra de fé e prática. E nós precisamos perseverar nessa certeza. E agora, se nós observarmos, amados, quais as causas, qual foi a causa do povo de Israel? Porque o povo de Israel chegou à pobreza, à miséria, a perder tudo, subjugado num período de 7 anos, que chegou a um ponto que eles não viram nem outra alternativa a não ser clamar a Deus, reconhecer as suas falhas. Eles mudaram as prioridades. Porque antes a prioridade do povo de Israel era Deus. Mas depois eles mudaram. Eles começaram a admirar das culturas, ou seja, começaram a olhar para as culturas vizinhas, eles começaram a absorver os deuses vizinhos, até mesmo adorar os deuses vizinhos, e eles mudaram as suas prioridades. A realizarem novos cultos, nova era, novo movimento, e esqueceram da regra, da palavra, da lei, daquilo que Deus deixou expressamente na sua palavra. E será se isso não tem acontecido nos nossos dias? Nós esquecemos da orientação. O nosso mestre, ele é o nosso exemplo. Ele orava de manhã, orava às madrugadas, orava... Olha, e o detalhe, Jesus não tinha necessidade. Ele era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Hein? É isso, 100% homem, 100% Deus. Mas, no entanto, ele subiu o monte para orar. Ele saía de madrugada só, saía com os 3 discípulos, saía com os discípulos. Ele sempre estava orando, buscando direção, buscando orientação do Pai. E quem somos nós? Que não temos mais tempo de orar. Trabalhamos demais. Olha, estou cansado, não estou tendo tempo de orar, não estou tendo tempo de ler a palavra. Este foi o erro de Israel, e não pode ser o meu erro, e não pode ser o seu erro. Nós temos que priorizar a palavra de Deus, priorizar o reino de Deus, porque senão nós vamos cair no mesmo erro, e quando menos percebermos, estamos numa geladeira de frios. Precisamos que o Senhor nos aqueça, precisamos que o Senhor nos levante, precisamos que o Senhor nos ajude, precisamos que o Senhor nos direcione. Precisamos não só orar e ler a Bíblia, mas fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, cumprir a nossa missão. Cada um de nós tem uma missão, você tem uma missão, você tem algo a realizar. Jesus chamou você com uma missão, você tem a sua particularidade, algo que Deus quer usar, fazer através da sua vida, da minha vida. Nós temos essa missão, e por causa da Covid-19, nós cruzamos os braços e jogamos a responsabilidade para quem? Para o governo? A responsabilidade para quem? Para o pastor?
para o padre, para o líder religioso. A responsabilidade para quem que nós jogamos? Amados, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que buscar o Senhor. Quando Oséias, lá em Oséias capítulo 4, no verso 6, se eu não me engano, quando ele diz, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, os sacerdotes não estavam ensinando ao povo como deveria ensinar, ou então estavam ensinando da forma errada. E nós temos a palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar desta palavra. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, mesmo, olha, você está passando por esse problema hoje. A população mundial está passando por esse problema hoje. Não espere que amanhã vai ser melhor. É praga? Não, amados. Se aconteceu essa pandemia, se surgiu aí essa virose, se surgiu esse problema, pode surgir outro pior lá na frente. Não estamos livres, a nossa vida deve estar pautada na palavra, nós devemos estar firmes, porque mesmo que se viermos a morrer, nós vamos morrer convictos de que vamos morar na glória com o Senhor Jesus, nós vamos estar com Ele na glória, e nós vamos estar morrendo com alegria. Por isso nós precisamos prosseguir, e não parar, não desanimar, mas seguir em frente, na certeza de que o Senhor não nos abandonou.